Fala, irmão. Eu sou o Eliazar e bem-vindo à série grátis da Social Training. E aí, irmão, nesse vídeo eu quero te falar sobre um dos meus tipos preferidos de abridores, tá? É um dos que eu pessoalmente uso o tempo todo. E esse é o abridor observacional. O que tu vai fazer com o abridor observacional é simplesmente observar alguma coisa na garota e essa observação vai ser o seu material e a ferramenta que tu vai usar para começar a conversação com ela agora. Obviamente, isso traz um problema para ti. Tu tem que ser criativo para isso, porque se tu quer observar algo novo, se tu quer chegar falando algo novo para a pessoa, tu vai ter que ter criatividade. E é por isso que esse abridor se diferencia muito do "Ei, eu te achei bonita, eu quero te conhecer". Porque tu não vai ficar repetindo a mesma coisa todas as vezes. Então, ele é um pouco mais difícil de executar. Mas, por ser mais difícil de executar, por precisar que você tenha um pouco mais de preparação, ele vai ser melhor de alguma forma, tá? Porque, primeiro, não vai parecer um script, não vai parecer que você fala a mesma coisa para todo mundo, tá? Você claramente vai ter que observar algo, que vai ser algo do momento e tal. E dois, porque isso vai te forçar a se engajar com a situação. Isso vai forçar a pessoa a se engajar com a situação, porque a maioria dos problemas dos scripts é que tu simplesmente pode sair do papo falando algo que não tem poder algum por trás disso. Então, tu vai observar alguma coisa na pessoa, isso que você observou geralmente tem que ser algo que as pessoas não observam muito, tá? Não adianta tu observar uma blusa da faculdade que ela tá usando, onde 1000 pessoas estão usando a mesma blusa, tá? As pessoas não observam muito. Então, a tua observação, a tua capacidade de improvisar, de criar algo novo, de falar uma coisa nova, já vai te colocar acima dos outros caras que falam com a pessoa, tá? Porque tu vai se diferenciar nisso, tu vai chegar de uma forma diferente, tu vai chegar com uma brincadeira diferente, e com essa brincadeira, a pessoa já vai pensar, porra, ele tem senso de humor, ele tem coragem, ele tem confiança, tá massa? E sobre a observação, tu não pode fazer uma observação normal, como, hey, tu tá usando uma calça jeans azul. Eu gostei disso. Não, isso não é uma boa observação, tá? Mas se a mina tá usando um chapéu amarelo super louco, super chamativo, aí sim, tu pode fazer uma observação sobre isso e começar a conversa. Tu pode falar, hey, esse chapéu tá parecendo muito o ator daquele filme. E aí você chuta um filme se tu lembra. Eu acabei de lembrar de um filme de romance, só que eu não sei o nome. Eu sei que no filme a menina usa uma capa para chuva, toda amarela. E se ela tá usando um chapéu amarelo, tu já podia jogar essa, tá ligado? E se tu lembrasse o nome do filme, tu podia perguntar, mas tu já viu esse filme? Esse teu chapéu me lembrou muito aquela capa que ela tava usando. E aí tu já vai ter o abridor situacional, tu já vai ter a brincadeira inicial e ainda assim tu vai trazer para um assunto filmes, tá? De uma vez só. Imagina só. Então, todo abridor observacional tem que ser algo que tu notou que é um pouco diferente do usual. Tu precisa estar acordado, tu precisa estar presente no momento para que isso funcione. Tu precisa ter a habilidade de ficar procurando alguma coisa nova para conversar nas pessoas. Então, o que tu vai fazer com esse fato usual é que você vai lá e vai usar ele para abrir a pessoa, para começar a interação, para fazer a pessoa se engajar junto de você. E geralmente você vai fazer meio que uma exageração sobre isso, uma brincadeira sobre isso, tá? E é isso que faz colocar a garota no lugar certo, tá? É isso que faz ela ficar na posição de ter que te dar atenção. É você fazer a brincadeira, é você fazer um exagero sobre aquilo. Por exemplo, um chapéu amarelo. Você podia brincar falando do filme, você também podia exagerar antes de fazer a brincadeira. Por exemplo, cara, esse teu chapéu amarelo meio que até me cegou quando eu tava vindo falar contigo. Mas tu já viu tal filme? Ela usa uma capa amarela que parece muito com esse teu chapéu. Pronto.
abridor pronto, você fez a exageração, você fez uma brincadeira, você deixou a pessoa engajada, tá? Só esperar a resposta dela. Porque quando você faz uma observação sobre ela, você tá colocando ela em um ponto onde ela tem que reagir, tá? Onde basicamente é o contrário do que faria no abridor direto, tá? Ela vai ficar numa reação contrária à sua. É por isso que o abridor observacional é uma ferramenta super poderosa. Agora, a outra coisa é que tu não conhece as reações que ela pode ter, tá? Então, tu precisa ter muita confiança em você mesmo para fazer isso, porque pode ser que ela simplesmente ache engraçado e se envolva, entre na brincadeira, e isso vai ser uma coisa super positiva, vai ter uma interação super positiva para ti. Ou, muitas vezes, ela simplesmente vai te testar, tá? Ela vai testar a tua confiança. E tá tudo bem. Se você souber lidar com os testes dela, se você tiver confiante, se você não for se abalar com a primeira cortada que ela for te dar, ótimo. Pode ir com tudo que vai dar super certo, tá? Tu tem que estar preparado para isso. Porque ela, ocasionalmente, pode estar de mau humor, tá? Ela pode responder super mal e falar tá, mas quem é você para estar falando do meu chapéu? Porque eu me importo com a sua observação, com a sua brincadeira, tá? Tu está usando esse abridor uma possibilidade de reação negativa, tá? Tu sempre vai ter essa possibilidade de reação negativa. Mas a real é que a reação positiva acontece mais ainda, tá? É como o abridor direto. Tu pode ter as duas reações, a positiva e a negativa, mas você vai esperando a positiva sempre. Sendo sincero, você vai ter menos reações negativas usando o abridor observacional. Porque, sendo sincero, de novo, eu nunca tive reações negativas em excesso. Eu nunca tive reações exageradas. Sempre foram super de boa. As pessoas sempre entraram na brincadeira e tal. Tá. Bom desse abridor também é que vai fazer a interação ser sobre a mulher, tá? Vai fazer a interação ser relevante para ela, porque é sobre algo da vida dela. Então ela provavelmente vai te dar mais atenção por conta disso, tá? Vai fazer ser uma conversação de homem para mulher. Vai parar de ser aquela situação platônica onde você tem interesse, mas acaba não mostrando para ela isso. Onde isso se torna uma conversa de 1 hora que acaba não dando em nada. Mas com o abridor observacional, você acaba jogando fora menos poder que você tem, tá? Diferente do que aconteceria com o abridor direto. Você vai se validar menos para a pessoa. Agora, se tu quer usar esse abridor, tu vai precisar fazer algumas coisas primeiro. Tu tem que ser bom observador e tu vai ter que confiar na tua observação. Porque muitas vezes você vai fazer a sua observação e simplesmente tem que confiar que elas são boas o suficiente, tá? O real é que, se tu acredita nisso, usualmente vai ser ótimo para as pessoas também. Quanto mais confiança tu tiver no que tu vai falar, melhor. Quanto mais fora do contexto o que tu vai falar também, melhor, tá? Porque tu não vai ter que ficar se preocupando em ser um James Bond da vida, em ter que falar de uma forma sedutora, já começar daquele jeito. Não, tu pode chegar super de boa, se tu tiver a confiança no teu abridor, se tu tiver a confiança no que tu vai falar, tu pode chegar super tranquilo, tá? E esse lance de ela fazer alguns testes com você no início pode ser super bom também. Na verdade, é super bom, porque quando ela começa a fazer esse teste, vai criar meio que uma tensão, tá? E essa tensão é boa para você, porque vai trazer ela mais ainda para o contexto homem e mulher. Toda tensão pode gerar algo sexual depois. Com o abridor observacional, tu também vai ignorar muito aquela interação chata, aquela interação repetitiva. Então, isso também acaba removendo a posição de validação no início. Mas lembrando, tu tem que estar super confiante na tua habilidade de continuar a conversa, tá? Isso não é algo que vai acontecer pra ti do nada, que tu vai usar o abridor e a conversa toda vai se encaminhar para tal coisa. Não, tu tem que ter as tuas habilidades por trás disso. Tu tem que saber como lidar com isso. Tu tem que saber se colocar em uma boa posição após começar a conversar com a pessoa. Tu tem que saber flertar e fazer as suas coisas de uma forma em que ela vai reagir a você, tá? Tu pode simplesmente começar a sair nas ruas e a observar as pessoas do dia a dia. Observar coisas diferentes que elas estão usando. Se for mulher,
Por exemplo, observar um brinco, um piercing diferente, talvez um anel diferente, uma roupa, um tênis, qualquer coisa. E aí você começa a praticar sozinho. Você começa a pensar em como você poderia chegar naquela pessoa e tal, como você poderia observar aquela pessoa. E você já vai se pré-condicionando a ter uma resposta sobre as coisas, a ter o hábito de ser observador. Outra boa dica para tu usar esse tipo de abridor é tu começar a ver filmes de comédia, é tu assistir stand-up, tá? Porque quanto mais tu souber improvisar, quanto mais tu aprender como funciona a criação das piadas por trás dos shows, como funcionam os filmes, tal, vai ser melhor ainda. Mas, obviamente, a pessoa pode te testar bastante quando tu for começar a abordagem, quando tu for começar a falar, tá? E tu tem que estar preparado para esse tipo de reação. Tu não pode se assustar quando ela tentar te cortar, quando ela falar, mas tipo, quem é você para estar falando isso de mim? Tu simplesmente ignora, age com confiança, tá? Meio que dá uma ignorada nessa cortada dela e continua mudando de assunto, continua com a tua confiança, tá? Um exemplo de abridor aqui pra você é a pessoa tá lá, a menina tá lá usando uma variedade imensa de anéis, tipo 4 anéis de uma mão, 3 na outra, e aí tu simplesmente pode chegar e falar, bicho, eu reparei muito nos teus anéis, porque esse monte de anéis que tu tá usando me lembrou de uma matéria que eu vi ontem, onde tinha uma falsa vidente norte-americana que vendia o número da Mega Sena de lá, vendia o número da loto, e as pessoas acreditavam, ia procurar ela e tal, só que ninguém nunca ganhava e ela sempre se mudava quando pegava algumas pessoas, quando dava certo. E tipo, eu ri muito disso. Eu ri muito quando ela foi pega. E quando eu olhei pra tua mão, que eu vi essa variedade de anéis, eu já imaginei ela aqui. Mas espera aí, tu não é o tipo de pessoa que engana todo mundo, né? Porque eu não quero ser iludido hoje. E aí você já fez a observação, você fez o exagero, você fez uma brincadeira. Ou seja, você simplesmente terminou o abridor. Você já vai iniciar a conversa de boa. Então, tu tem que ter sempre esse tom de humor em cima das coisas, porque o humor é a base de tudo. Por isso que eu indico stand-up, indico filmes de comédia, indico assistir bastidores desses filmes, ou assistir bastidores dos shows de stand-up, assistir vlog da galera que faz stand-up também, porque tudo isso vai te ajudar a improvisar, tá? E para complementar o abridor que eu acabei de falar, tu também poderia falar, tipo, uma pessoa que usa 7 anéis de uma vez não pode ser uma pessoa chata e sem conteúdo, né? Com certeza é alguém interessante. É basicamente isso, o abridor observacional. Tu tem todas as ferramentas, então bora pra action, bro!